Passa pergunta? Claro que passa. Amém. Como todos sabem, falei igual o Paulo, né? Essa é a segunda oportunidade que eu tenho de compartilhar a ceia. A Josi e o Fabrício não estavam da outra vez, né? Vocês não perderam nada, fiquem tranquilos. Mas foi um privilégio ter compartilhado da outra ceia. Eu não sei quantos lembram qual foi o tema que eu compartilhei. Quem lembra? Só lembro do choro em Poverano. Mas o tema foi que existe uma palavra em Coríntios 11 que fala do Kyriakos, lembra? E que Kyriakos fala que tudo é do Senhor. E aí eu fiz a pergunta, pensando na expressão Kyriakos, o que não é do Senhor, né? E foi o que os coríntios não entenderam, né? E eles usavam da ceia para se banquetear, para comer, para se fartar, enquanto os pobres e os escravos que faziam parte da congregação chegavam depois e comiam das migalhas que sobravam dos ricos. Então, quando Paulo olhou para aquilo, Paulo ficou extremamente furioso. Imagino que Paulo, claro, com todo o amor, exortando aquela igreja, tentou corrigi-lo. E quando eu meditei naquela outra semana, naquele período para compartilhar sobre a ceia, eu também tinha feito algumas outras anotações sobre os coríntios. E eu queria compartilhar com vocês isso também, que tem muito a ver com a ceia. Vocês vão perceber que tem muita conexão com o que a gente vai tratar sobre a ceia. Nós vamos focar na carta aos Coríntios, no 1 Coríntios, no capítulo 10. Mas a gente vai logicamente passear por algumas outras passagens. E o texto que nós vamos ler vai ser 1 Coríntios capítulo 10, verso 20, 21, 24 e o verso 31. Vamos ler primeiro os versículos 20, o versículo 20 e 21. Primeiro, está escrito assim: antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. E aí, meus irmãos, depois eu quero voltar nos versículos que eu mencionei depois, mas só para criar um pouco de contexto para os irmãos, se você tiver curiosidade depois de voltar a alguns capítulos na carta de Coríntios, você vai ver que a segunda metade do capítulo 8 e o capítulo 9 inteiro, Paulo gastou a segunda metade do capítulo 9 para dizer que a liberdade que nós recebemos em Cristo pode pôr em risco a vida de alguns irmãos que são fracos na fé. É impressionante como ele escreveu a metade do capítulo 8 e o capítulo 9 para falar isso. Cuidado. Ele vai falar de alimentos sacrificados. Ele vai falar para você tomar cuidado porque tudo você pode comer porque tudo pertence ao Senhor. Porém, ele vai falar, se alguém te oferecer um alimento e dizer para você que foi sacrificado a ídolos, não coma, por causa da consciência de quem te ofereceu e da consciência daqueles que são fracos e débeis na fé. Eu, particularmente, creio que quando Paulo faz essa menção dos alimentos, eu creio que pode, porque como é um princípio, isso pode ser utilizado para outras coisas que não alimentos, tá certo? Mas eu não vou entrar nisso não. Porém, no capítulo 10, que é o que a gente está focando, é impressionante se você ler o capítulo inteiro, que Paulo está focando que a liberdade que nós recebemos em Cristo pode colocar em risco a nossa salvação. Então, impressionante como ele aponta no 8 e no 9 que eu posso prejudicar os meus irmãos pela minha conduta, pela liberdade que eu tenho, e no capítulo 10 eu falo, agora você pode colocar em risco, inclusive, a sua salvação. Tanto que no capítulo 10 é quando ele vai dizer que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Tá certo? E quando fala que tudo é lícito, está querendo dizer que tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Tá certo? Então fiquem com isso claro na cabeça de vocês. E engraçado que eu estava meditando em Coríntios e eu fui encontrar alguns versículos que me chamou muita atenção. E uma das coisas que os coríntios pareciam sofrer,
que eu acho que é o tema que eu quero abordar com os irmãos, é que eles sofriam com uma excessividade de confiança. E parece que quando Paulo foi confrontá-los, porque vocês vão ver agora num versículo que eu vou mostrar, que Paulo está respondendo uma carta que ele acabou de receber dos coríntios. Então, se vocês lerem 1 Coríntios, capítulo 7, verso 1, Paulo fala assim: quanto ao que me escrevestes, é bom que um homem não toque em mulher. Não dá para saber qual é o tema que Paulo está respondendo. Dá para ter uma noção, tá certo? Mas parece que Paulo está confrontando algo que eles estavam aparentemente muito confiantes de que estavam certos. Por isso que Paulo, quando escreveu Coríntios 10, ele vai falar, olha, mas nem tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Porque Paulo estava também muito preocupado, porque Paulo confrontava o legalismo. E lembra o que é legalismo? Quem lembra? A nossa tentativa de acrescentar algo a Deus. Algo à salvação por meio de Cristo Jesus. Então, quando Paulo foi escrever, imagina a cabeça de Paulo, o cara falando um monte de coisa, um monte de asneira lá, certo? E Paulo, de repente, fala assim, olha, tudo é lícito, mas não convém. Porque Paulo não poderia parecer também legalista na sua forma de ser. Porque Paulo confrontou o legalismo por meio dos judeus. Tanto que ele foi um judeu legalista. E ele matou pessoas por acreditar nisso. Então ele talvez foi confrontado. Por que eu estou dizendo isso? Porque a igreja de Coríntios era uma igreja que vivia uma imoralidade sexual. Existia imoralidade sexual entre eles. E grave, não era uma coisa menor. Tá certo? Então, eu até anotei aqui que eles estavam tão excessivamente confiantes que é como se eles tivessem completado a carreira. É como se eles tivessem falado assim, Paulo, nós não precisamos de você mais aqui. Parece que já está tudo certo. Então me diga como é que estão vocês. Então, nós estamos fazendo isso, os filhos estão tendo relação com a mulher dos seus pais, está tudo certo, Paulo. É o que vivia a igreja. Porque a igreja de Coríntios era uma igreja, nós falando, Paulo, nós somos uma igreja gloriosa perto da igreja de Coríntios. Tamanha perversidade que existia entre eles. E aí, meus irmãos, eu não lembro quanto de vocês lembram que o Vitor, quando esteve entre nós, ele usou uma expressão que ele falava do sarcasmo do profeta. Lembra disso? É sarcasmo mesmo a palavra? Sarcasmo do profeta, né? Porque Paulo, ele usou de sarcasmo com os coríntios. Por isso que dá a entender que Paulo estava confrontando uma autoconfiança que os coríntios transpareciam. E aí, se você quiser anotar 1 Coríntios, capítulo 4, do verso 8 ao 13, olha como Paulo responde aos coríntios. Vê se não parece um sarcasmo de um profeta. Olha como ele escreveu aos coríntios. 1 Coríntios 4, do verso 8 ao 13. Já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs, a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Porque nós nos tornamos espetáculos ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós, sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, a escória de todos. Eu vejo Paulo respondendo essa carta, porque ele começa falando assim, vocês estão fartos, vocês estão ricos. Ou seja, vocês não precisam de nada mais. Por isso que, quando eu afirmo que o problema dos coríntios, logicamente com todos os pecados que existiam, eram consequência de uma postura de uma postura de vida que estavam correndo perigo. Que eles estavam correndo um risco grave. E o que eles tinham de pior era a autoconfiança que eles expressavam. Irmãos, olha só, eu anotei aqui. Eles foram salvos, eles foram batizados, eles foram ensinados, não faltavam dons, eles eram aparentemente muito maduros.
Eles pensaram que eram fortes o suficiente para associar-se livremente aos pagãos em suas cerimônias e atividades sociais. O problema dos coríntios foi tão grave que eles começaram a se mesclar com o mundo e começaram a trazer elementos do mundo para dentro da igreja. Como se esses elementos fossem elementos do próprio Senhor. E por que nós vamos fazer essa... eu vou mostrar outro texto que vai mostrar que Paulo está fazendo uma ênfase para que eles tomem cuidado frente a isso, tá bom? Olha só, eles pensavam que se associar com o mundo em atividades e cerimônias sociais, eles não seriam afetados moralmente e nem espiritualmente. Eles achavam, de alguma maneira, que o fato deles terem sido apartados pelo Senhor de uma forma que é a santificação, eles poderiam viver a vida deles normalmente, da mesma maneira como eles viviam anteriormente. Por exemplo, quem aqui, claro, eu creio que todos nós recebemos a salvação por meio da cruz do Calvário e fomos regenerados, mas eu tenho certeza que quem aqui já não viveu um momento que começou a se envolver com algumas pessoas, parentes, amigos, e de repente começou a se esfriar do ambiente da igreja? Quem aqui nunca? Quem aqui nunca, de repente, começou a se envolver? Gente, é uma linha tão fina, porque no início tem até um argumento. Não, eu estou me envolvendo com o mundo para pregar o evangelho. Como se a sua salvação que Deus te deu fosse na perspectiva humanista, que agora você tem que resolver o problema do mundo. O elemento da santificação, não sei se você lembra quando nós falamos da oração do Pai Nosso, quando a expressão santificado seja o teu nome, o que significava isso, é porque tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, Deus apartou um povo para si. O grande problema de Israel qual foi, lembram? Porque Israel sempre Deus apartava e ele se mesclava com outro povo. E aí, ao mesclar com outros povos, eles começavam a trazer os cultos pagãos para dentro de Israel. E vinha Deus e castigava o seu povo, levantando Nabucodonosor, por exemplo, que foi o rei da Babilônia, para punir o seu povo. Porque Deus tinha uma preocupação de formar um povo que tivesse as suas características, apontando para o propósito eterno de Deus. Lembram? Porque o propósito eterno de Deus se deu no Antigo Testamento e também se deu no Novo Testamento. E vai se dar por toda a eternidade. Por isso que quando Paulo foi escrever aos Coríntios, Paulo estava na cabeça dele que o propósito eterno de Deus era a única coisa que importava. E que a maneira como eles estavam se comportando, eles estavam envergonhando o Evangelho de Cristo. Então, meus irmãos, olha só. Paulo diz, e aí nós vamos ler o texto mais adiante, que eles foram iludidos. Porque eles abusaram da liberdade e prejudicaram não somente os mais fracos, como também as suas próprias vidas. E sabe o que me lembra isso? Porque entre nós, meus irmãos, aqueles que levam mais tempo, sempre vai ser levado como uma referência para os mais jovens. E jovens, estou falando de idade. Eu falo daqueles recém-chegados. Não sei se vocês já perceberam, mas o Paulo, o Vitor ou alguns outros irmãos, sempre quando chega alguém novo, eles não bebem uma cerveja, por exemplo. Beber cerveja é pecado, meus irmãos? Não é pecado. Embriagar é pecado. Mas às vezes a gente evita fazer isso porque a gente não sabe com quem está lidando. Se é um irmão débil na fé, se é um irmão fraco na fé. E por causa da consciência do irmão, nós deixamos de fazer isso em amor ao irmão. E não por uma questão legal. Não, se eu fizer isso, eu vou para o inferno. Tá certo? Eu estou dando o exemplo da cerveja, mas existem vários outros elementos que nós deixamos de fazer para que o irmão não tropece. Isso é muito sério. Os casais, por exemplo, nós que somos casados, temos que tomar muito cuidado da maneira como a gente lida, a forma como a gente se trata na presença dos mais jovens, aqueles que chegam recentes na igreja como casais. Porque a gente pode fazer com que eles tropecem também. De repente uma Carol olha, não, também a Ieda também descasca o Tiago, eu vou descascar o Pedro também. Mas é assim que funciona, não é verdade? E olha só, quem aqui sabe me dizer o que significa a palavra confiança? A gente fala tanto essa palavra, ninguém sabe. Não, mas olha para a palavra. O conceito está na palavra. A própria palavra fala. Hã? Como?
Confiança é uma coisa. Confidenciar. Confidenciar? Não. Confiança não é isso. A palavra confiança é a junção de duas palavras. Confiança. A palavra fiança vem de fiador. O que é um fiador? Acredita tanto que dá o próprio nome Não. pelo outro. Fiador, gente. Fiador é o seguinte. É uma pessoa que se coloca na frente de outra e diz, como ela não tem condição de pagar, eu consigo pagar. Certo? É o avalista. Eu, por exemplo, tanto que em um contrato, o fiador é mais importante do que o próprio nome do contrato. Eu sei por experiência própria o que é isso. Tá certo? Que o fiador é sempre aquele que tem a garantia final para pagar. Tanto é verdade que quem faz o contrato no seu nome, não o nome do fiador, ele nem precisa ter nada. Quem tem que ter é o fiador. Portanto, a palavra confiança é uma pessoa que fala, eu dou conta de pagar a conta. Eu pago a conta. E isso foi que os coríntios disseram. Nós pagamos a conta. Nós sabemos já o que nós estamos fazendo. Sabe, nós já estamos resolvidos. Nós já estamos assim, quase sem necessidade nenhuma. Sabe, esse tema que o Paulo está pregando, eu já sei de cor. De novo esse tema, nossa, eu já ouvi ele 15 vezes. Porque a gente tem sempre a sensação de que já sabe tudo. E, gente, isso não era só um problema de Coríntios. Esse é um problema da raça humana. Talvez por nossa natureza caída, do qual nós nascemos e hoje nós não temos mais, parece que existe algo na nossa humanidade que sempre nos leva a pensar que nós damos conta de pagar a conta. E eu notei rapidinho 3 riscos de que quem tem autoconfiança pode correr. Primeiro, enganar a si mesmo. Não tem enganação pior do que enganar a si mesmo. Por quê? Por que engana a si mesmo? Porque a realidade não é essa. A vida real, segundo as Escrituras, é que não dá conta de acrescentar nenhum côvado dos nossos dias. Nós não conseguimos acrescentar absolutamente nada na nossa vida. Tudo, absolutamente tudo que nós recebemos nessa vida, seja enfermidade, seja emprego, seja situações difíceis, seja um recurso, tudo provém de Deus. Tudo. Por isso que em Romanos 8, Paulo escreveu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Só que hoje em dia a gente pensa que não. Tem gente que acha assim, será que porque eu pequei e porque eu pequei eu estou recebendo esse castigo? Quem não pensa assim? Não é verdade? Nossa, eu não fui na igreja domingo. Essa semana vai ser complicado. Já sei. O povo está discutindo, brigando comigo, deve ser porque eu não dei o dízimo. Sabe o que é isso, gente? Se chama legalismo. Se chama legalismo. Porque se tem uma coisa que Deus não é reativo. Ação e reação. Deus não tem nada a ver com isso. Tá certo? Essa forma de pensar é uma forma que veio dos judeus, que a Igreja Católica assumiu e que transmitiu para toda a raça humana. De um Deus punitivo, de um Deus que está só esperando você pisar na bola para ele ir lá e fazer alguma coisa. E a Bíblia não nos mostra que Deus faz isso. Deus nos trata como filhos. E como filho, ele nos ensina o tempo todo. E ele utiliza de todas as situações para nos ensinar alguma coisa. É o que a Bíblia nos mostra. Segundo ponto. Então, primeiro, enganar a si mesmo. Portanto, cuidado. Por isso nós vamos mostrar que os coríntios sofriam de um problema que eu e você temos o mesmo risco de corrermos um dia. Segundo ponto, se apartar do único que realmente pode ser o fiador. Porque pode ser que você, em algum momento, para afastar de uma coisa, eu acho que eu dou conta de me bancar. E sabe que às vezes a gente não fala isso de maneira verbal, mas de uma maneira de viver, a gente expressa isso. Sabe? Reunião de oração? Acho que eu não vou não. Sabe que é melhor a gente sair, sabe? Pra gente, como casal, ficar feliz. Não tem maneira mais pagã de resolver um problema de matrimônio que você comprar flor pra sua esposa. Você comprar um presente pra ela. Você levar ela pro shopping. Essa é a forma que os pagãos utilizam para resolver problema. Um cristão não foi chamado para resolver problema assim. O cristão resolve o problema de outra maneira. Porque nós temos alguém que, de alguma maneira, deu as costas para nós. Não no sentido que
virou as costas para nós, mas que deu a costa para bater. Porque o nosso fiador é eterno. E segundo as Escrituras, ele tem poder para pagar essa conta por toda a eternidade. E não simplesmente por um momento. Jovens, a Letícia sabe o que eu vou falar, jovens cristãos que foram para as universidades, a grande maioria abandonaram o Evangelho. A grande maioria. Na minha época de faculdade, era o rodo. Eu lembro que eu era da Presbiteriana, vários jovens que iam para a faculdade, apartavam do Senhor. Aí o cara fala, não, mas é porque nunca foram. Será que nunca foram mesmo? Porque chegaram nas universidades, eles deram mais ouvidos para os professores comunistas do que para o Evangelho. E começaram a desconfiar de Deus e confiaram nos seus professores. Olha que interessante. Porque se confiar é dizer que alguém paga a conta, desconfiar é falar que o cara não tem condição de pagar. Certo? Terceiro ponto. Quem é autoconfiante no ambiente de igreja, ele provoca uma atmosfera de independência. Por isso que Paulo disse que se você não tomar cuidado, a sua liberdade que você recebeu em Cristo, você pode pôr em risco, inclusive, a vida de alguns irmãos. Por isso, esse cara que aparece demais independente, que, eu me resolvo, eu vou quando eu quero, cuidado com isso. É melhor que você se aparte uma vez. É melhor que você se aparte do que você fazer com que um irmão tropece. Mas o melhor seria que se você acordasse do que você fizesse isso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é muito simples. Se de fato Jesus é o fiador da sua vida, não tem nada mais importante nessa vida do que Ele. Não tem nada mais importante nessa vida do que a igreja. Gente, ninguém está sendo legalista nem religioso aqui. Se você não pensa assim, você está correndo graves problemas. Sabe por quê? Porque é simples. Na entrada do céu, ninguém vai pedir currículo. Na entrada do céu, ninguém vai perguntar o seu salário que você ganhou nessa terra. Na entrada do céu, não vai perguntar se você deu dízimo. Na entrada do céu, ninguém vai perguntar se você foi um bom marido. Na entrada do céu vai perguntar, você foi Cristo? Você é Cristo? Porque o que importa, meus irmãos, na Bíblia, é somente isso. Eu lembro que nós compartilhamos sobre o propósito eterno de Deus. Gente, Deus só tem uma coisa na cabeça, que é o seu propósito. Se o que você ora a Deus não tem a ver com o propósito dele, Deus fala assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Por isso que a Bíblia fala que nós temos um Espírito, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos nem como orar. E quando Paulo falou aos Coríntios, pegando todo esse contexto, para que vocês entendam, Paulo resumiu em um único versículo a advertência dele aos Coríntios. Se você ler Coríntios, capítulo 10, verso 12, ele escreveu da seguinte maneira: aquele, pois, que pensa, olha a expressão, que pensa estar de pé, veja que não caia. Mas não tem como cair, ué. Como assim? Como assim cair? Não, mas peraí, está errado esse texto. Essa advertência não serve para nós, velho. Até porque nós cremos que nós estamos garantidos. Não foi o que Paulo pensou aos Coríntios. Não foi a advertência que Paulo escreveu nesses capítulos para os Coríntios. E olha só, entrando agora nos versículos do capítulo 10, do versículo 1 ao 4, você vai ver que Paulo apresenta a famosa passagem que ocorreu com os israelitas no Egito. Vocês vão lembrar que quando Moisés subiu no Monte Sinai e tomou as tábuas dos 10 mandamentos, a Bíblia fala que quando ele estava voltando do monte, o povo lá embaixo começou a aprontar, lembra disso? E fala que só nesse dia, foram engolidos pela terra 23 mil homens e mulheres. 23 mil homens. E vamos ler o texto. 1 Coríntios. Cadê aqui? Quem encontrou pode ler, por favor. 1 Coríntios, do 1 ao 4. 10, né? 10, perdão, do 1 ao 4. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram do manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Esse é o 4. Sim.
Eu me equivoquei, porque na verdade é do 5 ao 10 que vai falar sobre a passagem que foram engolidos 23 mil homens, do versículo 5 ao 10, que a gente vai falar depois. Então, olha só, esse texto, inclusive, é muito utilizado por nós para falar sobre o batismo, né? Então, algumas coisas importantes que foram narradas nesses versículos, do 1 ao 4, que quando Paulo escreveu isso para os coríntios, presta atenção, ele está fazendo uma advertência aos coríntios, e ele escreveu uma passagem do versículo 1 ao versículo 10 para adverti-los de alguma coisa. E olha só, a primeira coisa que Paulo queria com esse povo é lembrá-los. Lembrá-los, olha só, não se esqueça de um princípio eterno. Com Deus não se zomba. Com Deus não se brinca. Com Deus não tem meio termo. E o que aconteceu com os coríntios, o que aconteceu com os israelitas, poderia muito bem estar passando com os coríntios. E quando Paulo fez essa menção para ele, ele falou, cuidado, lembrança, não se esqueçam o que aconteceu com os nossos antepassados. Com Deus não se brinca. E tomem cuidado. Eles tinham passado pela nuvem, passaram pelo mar, Deus tirou eles do Egito com uma mão poderosa, não foi qualquer milagrinho que saiu de lá. Deus puniu o primogênito do Egito, eles viram o poder de Deus e mesmo assim profanaram a Deus. Segundo ponto, Paulo queria gerar um novo ensino para eles. Por isso que ele diz, não quero que ignoreis. A expressão ignorante é o seguinte, não sejam burros. Por que ele está dizendo isso? Porque o burro é aquele que não aprende com o erro dos outros. O que Paulo está dizendo é assim, nós já temos uma lição. Nós já vimos o que aconteceu no passado. Portanto, não sejam ignorantes. Não ignorem isso. Porque assim como aconteceu com eles, isso pode também estar acontecendo com vocês. E aí, pessoal, olha só. Nesses mesmos 4 versículos, foram apresentadas 3 importantes bênçãos espirituais que ocorreram para os israelitas. A primeira, a libertação do Egito. Eles foram libertados do Egito. Segunda, o batismo em Moisés. E terceira, o sustento espiritual. Nos 4 primeiros versículos. E isso, para nós que somos uma igreja, que somos a igreja, sabemos que tudo isso era uma figura, era uma sombra para aquilo que havia de ser a igreja. Porque quando a gente fala da libertação do Egito, a gente faz menção de que nós fomos arrastados das trevas para a luz. E quando a gente fala do batismo, nós estamos falando da conversão, da regeneração que nós sofremos por meio da morte de Cristo na cruz. E o sustento espiritual fala da graça que nos sustenta todos os dias. O nosso irmão Paulo pregou para a gente e ele falou sobre a graça, o que é a graça. Porque muitos acreditam que a graça serviu só no momento da sua salvação. E agora a gente não precisa de graça. A graça é o mecanismo que Deus vai utilizar por toda a eternidade para nos abençoar. Porque tudo que não provém da graça provém das suas mãos. E o que provém das suas mãos não serve. Aonde há meritocracia, não tem graça. Amém? Então, olha só. Agora a gente vai ler dos versículos 5 ao versículo 10. E vocês vão ver que Paulo relembra o fato, que é o que eu mencionei, dos 23 mil, as 23 mil pessoas que foram engolidas pela terra. Quem pode ler, por favor? Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não sejais, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram. E caíram num dia 23 mil. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Amém. E eu tomei nota de 5 pontos que foram mencionados do versículo 5 ao 10, que foram problemas encontrados pelo apóstolo Paulo na vida dos israelitas. E que Paulo provavelmente tinha o mesmo receio de que Coríntios estivesse vivendo isso ou que pudesse viver isso. O primeiro deles, cobiçaram coisas más. E aqui entra o que eu mencionei no início. Eles olharam para o mundo e se encantaram com o mundo. Então eles olharam a maneira como o mundo trabalha,
eles olharam como a maneira como o mundo se relaciona, eles olharam como a forma como o mundo viaja, como o mundo se relaciona com as pessoas, a roupa que o mundo usa, a comida que o mundo come, a forma como o mundo veste e tudo mais. E eles cobiçaram isso. Só que tem um detalhe, meus irmãos. Segundo as Escrituras, os egípcios no deserto não tinham nenhum povo do lado para influenciar. A pergunta é como eles foram influenciados então? Hã? Sabe o que acontece? É porque a gente despreza a natureza pecaminosa. A gente despreza o poder de Satanás. A gente acha, e vocês vão entender isso, a gente acha que porque esse povo foi apartado pelo Senhor, é que Satanás estava inutilizado. Tanto que os primeiros versículos que nós lemos, começando essa meditação, falou que você não pode sentar na mesa dos demônios e na mesa do Senhor. Por que Paulo disse isso? Porque tem um monte de irmão sentando na mesa de demônio e querendo sentar na mesa do Senhor. Porque a gente acha, porque a gente foi salvo, que a gente está isento de sentar na mesa de demônio. E quando ele disse sobre cobiçaram coisas más, o problema é que a própria cobiça que havia no coração desses homens os levaram à destruição. Porque muitos deles, segundo a Escritura, sentiram saudade do deserto, do Egito. Como tem muito crente que tem saudade do mundo. Tem muito crente hoje que dá o frio na barriga. Sabe aquela coceira na barriga? Que vontade que eu tô. E sabe, meu irmão, se você ainda continua com essa vontade, a gente até brinca, né, Paulo? Vai, mata a sua vontade, ué. Porque sai essa sua natureza ainda. Porque se você recebeu a mente de Cristo, você, segundo as Escrituras, passa a pensar como Cristo pensa. As coisas lá do alto são as coisas que mais importariam na sua vida, segundo as Escrituras. A não ser que você seja um fake e está enganando a si mesmo. Segundo ponto, narrado nos versículos, idolatria. E aqui, meus irmãos, aqui pega muito, porque tem muito crente que acha que idolatria é pegar uma imagem de uma santa e jogar no lixo. Quer dizer, que adorar essa imagem, né? Tem muita gente que acha que idolatria é ter um monte de santuário na casa, um monte de coisa e tudo isso. E sabe que isso também é, mas isso talvez seja a menor das idolatrias que um ser humano pode ter. Gente, isso é tão sério. Sabe o que significa idolatria? Eu anotei aqui, ó. Qualquer coisa que leva primeiro a nossa lealdade e a nossa fidelidade. Isso é um ídolo. Irmãos, é muito simples. É muito simples. Eu creio que, como irmãos, a gente tem que ser muito franco uns com os outros. E parar de se enganar a si mesmo, a nós mesmos. Se você coloca qualquer coisa na frente do Evangelho, de Cristo e da igreja, você tem um ídolo. E você é um idólatra. E você está correndo o mesmo risco que os israelitas. E você está correndo o mesmo risco que os coríntios estavam correndo também. Gente, tem gente que põe academia na frente da igreja. Ah, duvido. Duvida? Tem gente que põe os filhos na frente da igreja. Não vou não, porque meus filhos estão dormindo. Ah, é? Que sabe Deus vai fazer eles dormir até para sempre, então. Porque aí você vai acordar. Tem gente que coloca o trabalho na frente da igreja. Tem gente que põe o trabalho na frente da igreja. Tem gente que coloca as amizades na frente do Evangelho. Tem gente que ama mais seus amigos do que o Evangelho. Ah, não é... Você já pregou o Evangelho para seus amigos? Não. Então você não ama o Evangelho, você ama seus amigos. Porque se você amasse o Evangelho, você pregaria o Evangelho para eles. Pelo menos, eles tinham que saber o que é o Evangelho através da sua vida. Porque se não for assim, o Evangelho não tomou lugar na sua vida que deveria tomar. Irmãos, a igreja de Coríntios era esse o problema. Quando eles sentavam na mesa, o foco não era o Evangelho, não era Cristo. O foco era eles. Eles eram a meta. A meta era se fartar, se encher, banquetear, contar história, jogar conversa fora. E Cristo? Portanto, a idolatria, ela é mais presente nos nossos dias do que a gente imagina. Quantas coisas você já perdeu por causa do Evangelho? Quantos amigos você já perdeu por causa do Evangelho? Quanto dinheiro você já perdeu por causa do Evangelho? Se você não perdeu nada disso, você, me desculpa, mas você não ama o Evangelho. Você não ama as coisas de Cristo. Você é um idólatra. Quando a Bíblia fala lá nos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas,
E não fará para ti mais esculpidas de barro feito por mãos de homens pecadores. Não estava só falando para amar somente a Deus. É para amar exclusivamente só a Deus. Exclusivamente. Não é só... Porque tem gente que eu amo a Deus, mas eu amo os demônios também. É isso que o Paulo falou. Você está sentado na mesa dos demônios e está sentando na mesa de Deus. Não pode fazer isso. Isso é perigoso. E lembrem-se, a gente vai ler lá quando a gente estiver ministrando na ceia. Por isso que Paulo escreveu aos Coríntios, por isso que há entre vós muitos que dormem e muitos enfermos, porque sentam na mesa indignamente. Portanto, Paulo estava dizendo que assim como foi com os israelitas, também estava acontecendo com os coríntios, gente morrendo entre eles por causa de ceia. Seria estranho, né? Por exemplo, a irmã Stephanie morreu. Morreu de quê? Morreu de ceia. Ninguém vai acreditar na nossa conversa. É só um exemplo, tá, irmã? Irmão, pegou a praga não. Pegou a praga não. Sim. Olha só. Então, o segundo problema é idolatria. Gente, tem gente que ama mais pai e mãe do que o evangelho. Por isso que Jesus disse, quem não aborrecer ou quem amar mais pai e a mãe do que a mim, não é digno de mim. Gente, a prioridade da nossa vida deveria ser isso. Nada mais deveria importar para nós. Por isso que a Escritura diz, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Terceiro ponto, que foi apresentado aí, imoralidade sexual. O povo de Deus que saiu do Egito, segundo as Escrituras, eles tinham relações sexuais com as mães, com a própria família, incesto, pai tendo relação com a filha, era um Deus nos acuda. E a igreja de Coríntios vivia a mesma imoralidade sexual. E isso, quando Paulo olhou, falou assim, não tem condição. Se isso fosse no mundo, já é triste pensar isso. Imagina num povo chamado povo de Deus. Não tem condição. Então, quando fala aí quem foi Stephanie? Quando fala aí que eles sentaram, comeram e saíram para jogar, algumas expressões, essa palavra jogar, ela tá mal, a interpretação original fala que essa palavra jogar é a mesma acepção para a palavra imoralidade sexual. Eles saíram para fazer orgias sexuais. Então fala que eles sentavam, se fartavam, se bebedavam e saíam para jogar. Essa expressão, a gente pensa que eles vão jogar dominó, né? Não foi isso, meus irmãos. Porque quando fala jogar, essa expressão está falando que eles foram praticar orgias sexuais. Agora imagina o povo naquela tribo, vendo um pai e uma mãe, um pai e uma filha entrando para dentro da tenda, ou uma mãe com um filho. Imagina que coisa ridícula, que coisa esquisita. É assustador isso. Terceiro ponto, imoralidade sexual. Quarto ponto, segundo o texto, eles tentaram a Deus. E sabe, irmãos, a gente já bateu várias vezes nesse tema entre nós, sobre a questão da apostasia. E sabe que, às vezes, o Paulo, o Vitor são enfáticos nisso, a gente também tenta enfatizar. Cuidado. Porque se quem prega que a apostasia não existe, ele está correndo um risco muito grave. Aqueles que creem na apostasia não estão correndo risco. Claro, ele pode se apostatar também. Mas se não houver apostasia, ele está tranquilo. Não vai acontecer nada se ele se desviar. Mas aqueles que não creem na apostasia, e se de fato existe apostasia, eles estão correndo um risco muito grande. Porque esse texto aqui mostra que esse povo tentou a Deus. E quando Paulo escreveu para os Coríntios, ele diz, esse povo, está escrito, eles tentaram a Deus. E sabe o que aconteceu? Morte. Porque a Bíblia fala que com Deus ninguém tenta. Jesus no deserto, quando Satanás incitou a Jesus, a segunda pessoa da Trindade, o Logos de Deus, Criador do universo. Satanás falou para ele, rogue a Deus para que envie os teus anjos, para que te segurem. E ele fala, está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. E sabe, gente, tem muito crente tentando a Deus. Sabe como é que eu tento a Deus? Por causa da minha liberdade, eu ando lá, sabe quando você anda assim no limite, assim, ó? E o Paulo mesmo fala que a gente não sabe o limite, sabe, Paulo? Certo, Paulo? E nós vamos chegando nessa linha assim, ó, e aí nós vamos brincando com Deus. De repente, meu irmão, você não sabe onde você caiu. E depois parece que o caminho de volta
Não existe mais. Parece que o caminho sumiu. É igual a trilha de João e Maria aqui jogando semente. Semente, né? Esse miolo de pão. E chegou, não tinha mais miolo de pão para voltar. E tem muito crente que fica andando nessa linha e brincando com Deus e tentando ao Senhor. Ah, esse pecadinho aqui, eu sei, Deus, mas eu não estou aguentando. Você está tentando ao Senhor. Você está brincando com Deus. Porque ninguém está falando aqui que o seu pecando ou não você vai para o céu. Porque senão nós seríamos um legalista. Porque o que vai fazer você levar você para o céu é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Não há outra coisa. Mas tentar o Senhor é uma brincadeira muito perigosa que Paulo advertiu aos coríntios. 5. Murmuravam contra Deus. Meu amigo. Eu sei que nenhum de nós não tem nem ideia do que aconteceu na passagem do Egito para o deserto. As 10 pragas anunciadas lá, não tem nem ideia do que foi aquilo. A gente imagina como foi. Mas o poder que tinha por trás daquilo era para trazer muito temor em qualquer coraçãozinho. Aliás, tanto a Bíblia fala que aquele povo que estava lá embaixo olhava para o Monte Sinai e via trevas, via poder, lembra? E fala que eles ficaram assustados. E fala que Moisés estava escondido na fenda, vendo a glória de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Isso é muito sério. Enquanto entre nós há pessoas que conseguem ver a glória de Deus em tudo, tem irmãos que só vê trevas, só vê tempestade, só vê morte, só vê desgraça. E a murmuração na Bíblia, ela é sinônimo de feitiçaria. E é simples. Simples. Você já ficou perto de uma pessoa que murmura? É terrível. Tanto que eu lembro que quando eu ensinava técnica de venda, a gente falava assim para os caras, você chega no cara, você falou pro cara, um produto muito bom, o cara, mas o mercado tá ruim. Você respira e vai de novo. E se ele reclamou de novo, você fala, põe a mão no coração e fala, Deus, me ajuda agora que é a terceira. Na terceira, você vai de novo. Se ele murmurou, você vai embora, que ele vai acabar convencendo você. Porque o murmurador é terrível. Ninguém suporta o murmurador. A Bíblia fala que Deus odeia o murmurador. E esse povo, está escrito aí no versículo 10, que o povo estava murmurando contra Deus. E sabe, eu anotei algo que eu entendi, que a murmuração, ela é inimiga da graça. Sabe por quê? Porque vem a graça e te entrega 10. Você queria quanto? Queria 1000. Mas a graça entendeu que 10 é o suficiente. Não, mas eu não quero 10. Eu queria 1000. Ah, mas eu não sou assim. Ah, não é? E quando o seu irmão, você espera que o seu irmão te lembre do seu aniversário e ele esquece? Ninguém lembra do meu aniversário, eu lembro do aniversário de todo mundo. Você está murmurando do mesmo jeito. Sabia que pode ser que Deus está tratando o seu coração? Os irmãos esqueceram seu aniversário? Sabia que... Porque você e eu ainda tem um sentimento que nós somos especiais, certo? Ainda tem um negocinho lá dentro que fala assim, não, mas tem que lembrar de mim. Não, mas tem que, sabe? Por que não eu? Lembrou da Josi, lembrou do Tiago, mas por que o meu não? Sabe, meus irmãos, eu vi uma expressão do Spurgeon esses dias que eu achei interessante. Ele falou o seguinte, não se preocupe quando alguém falar mal de você. Sinceramente, não se preocupe. Porque se essa pessoa que está falando mal de você te conhecesse como Deus te conhece, ele falaria coisa muito pior. Irmão, de boa, nós precisamos morrer. O objetivo da cruz é nos matar. Se ela não nos mata, ela não tem valor nenhum na sua vida e nem na minha. Então, cinco problemas. Quais foram os 5 problemas que foram encontrados aí na vida dos israelitas e que Paulo quis apontar para os coríntios? Cobiça, idolatria, imoralidade sexual, tentaram a Deus e murmuraram contra o Senhor. Mas, irmão, eu acho que os piores pecados que existem estavam aqui. Ou tem pior, Paulo, que isso aqui? Tem condição. Sabe, meus irmãos, eu creio que, talvez de uma maneira um pouco menor, cada um de nós deveríamos refletir sobre a nossa vida hoje. Porque pode ser que você tenha um dos pontos, pode ser que você tenha 2, pode ser que você tenha todos os pontos. E você está brincando com o Senhor, e andando na linha, e querendo sentar na mesa. E a nossa advertência é, essa mesa,
é a última fronteira entre esse mundo e do porvir. Para nós, essa mesa não é sagrada porque nós estamos aqui. Ela é sagrada porque Deus disse que é. E nessa mesa reina a santidade. E aí agora, vamos ler os textos que eu mencionei de 1 Coríntios 10, que aí eu leio o versículo 20 e 21. Eu vou ler o 20 e 21 novamente. Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Eu quero fazer uma reflexão sobre esses dois versículos. Primeira conclusão que eu chego. Que eu e você podemos sacrificar algo aos demônios. O que o texto está querendo dizer é que é possível, de acordo com a nossa liberdade, sacrificar algo aos demônios. Aí você me perguntar, como? E é muito simples. O sacrifício, presta atenção nisso. O que era o sacrifício? Vamos lá. Tá, mas isso era o porquê do sacrifício. O sacrifício era algo que era entregue. Hã? Era algo que era entregue a Deus. Oferecer uma bebida, um bolo, alguma coisa, uma bebida. Era a morte de algo em favor de outro. Tá certo? Então, ou seja, era sacrificar um animal em favor de Deus, em favor de outro Deus. Não importa se fosse Deus ou não. E tem gente que está dando a vida por coisas que não agradam a Deus. Tem pessoas que têm gastado o seu tempo com coisas que não agradam ao Senhor. Eu tenho meditado, e eu quero, se Deus me permitir, em breve, eu tenho meditado num tema, até compartilhei acho, com o Paulo, com a Stefania, um dia eu compartilhei com a Ieda, sobre o que é o pensamento. Eu não sei porque surgiu essa expressão, o que é o pensamento? E eu tenho que chegar a uma conclusão assustadora, porque a Bíblia fala que Deus vai julgar tanto a consciência quanto os pensamentos. E eu pensava que o pensamento era algo tipo a consciência. Então a Bíblia diz que não é a mesma coisa. E sabe o que acontece? Que os cientistas até hoje não conseguiram provar o que é o pensamento. E aí eu comecei a meditar. A primeira palavra que eu encontrei para pensamento no grego, sabe qual que foi? Dialogismo. Dialogismo é a origem da palavra diálogo. A pergunta é, você está dialogando com quem? O que a Bíblia diz de pensamento é que você está em constante diálogo. A pergunta é, com quem? E aí, meus irmãos, quando fala sobre sacrificar aos demônios, tudo aquilo que a Bíblia diz que é contrário ao Senhor e você continua fazendo, você está sacrificando a demônios. Porque você está dando a sua própria vida em favor daquilo. Se você está sentado em uma mesa onde essas pessoas estão sacrificando algo a demônio, gente, sacrificar não é matar uma galinha preta, não. Viu? Se você está sentado em uma mesa onde estão escarnecendo a Cristo, escarnecendo aquilo que é do Senhor, você está sendo cúmplice disso. 2. Que podemos nos associar a demônios. E aí é que eu fiquei preocupado. Porque é o que Paulo diz aí no texto, que nós podemos nos associar ao demônio. E aí eu fui procurar a palavra associar. E sabe o que significa associar em grego? Koinonos. Koinonos, que é a palavra aqui do texto de 1 Coríntios. Koinonos. E koinonos significa companheiro, associado, colega. 2. Companheiro sócio em algo. Do altar em Jerusalém, no sacrifício, no qual o sacrifício era oferecidos. Que compartilha da adoração dos judeus. 2. Cúmplice de ou com demônios. Cúmplice de demônios ou cúmplice com demônios. Que é o que aparece a palavra koinonos. Andar em comunhão com os demônios, porque eles são os autores da adoração pagã. A palavra koinono diz que toda adoração pagã tem um demônio patrocinando por trás. E nós hoje sabemos que tem muita programação de TV, algumas outras coisas da vida, um monte de coisa que foram sacrificadas a ídolos.
e nós insistimos em fazer, ou continuar vendo, ou fazendo, porque a gente continua nos associando a demônios. É simples, né? Na última semana, de todo o tempo que Deus te deu, quanto tempo você gastou realmente nas coisas de Deus? E quanto tempo você gastou nas coisas que te interessam? Pensa sobre isso. Quanto tempo você chegou do trabalho, cuidou das crianças, deu comida, e depois? O que você fez? Você pode estar associado a demônio e você nem imagina. E talvez por isso que a vida é tão difícil. Talvez por isso a gente começa a murmurar e não sabe. Porque não existe paz no nosso coração. Terceiro, que eu aprendi nesses versículos, que nós não podemos viver uma vida de maneira ambígua. Ou Cristo é tudo, ou é nada. Deus não tolera ser uma amante. Ou que você adultere com Ele. A pergunta é, se você adultera com Deus, ou se você está adulterando com Satanás. É só essa dúvida que nós precisamos tirar. Porque se você estiver adulterando com um dos dois, Deus falou que não serve. Deus tem um casamento único. Deus é exclusivo. Deus não aceita outro no seu coração. Deus não aceita outro que roube ou que crie uma idolatria no seu coração que não seja Ele. Quarto, do versículo 31, 24, quem pode ler? Ninguém busque o proveito próprio antes, mas cada homem a riqueza do outro. Sabe o que eu aprendi com esse versículo? Que Deus nos coloca a viver uma vida de comunidade para que possamos exercer uma cooperação uns para com os outros, para que assim possamos eliminar o maior Deus que o ser humano pôde criar. Ele mesmo. Ele mesmo. Não existe outro Deus superior na sua vida do que você mesmo. Por isso que foi necessário a cruz do Calvário matar você. Se é que você morreu. Porque se você continua insistindo em viver, você continua o maior, você é o idólatra de si mesmo. Por isso que Paulo disse, por isso não procure nada do seu próprio proveito ou do seu próprio interesse, mas sim do seu irmão ou de outros, do interesse de outra pessoa. E como é difícil viver isso? Na vida prática, é muito difícil viver isso. Olha só, quinto ponto relacionado a eles. Quando sou confiante ou tenho autoconfiança, eu ocupo um lugar que não me pertence. Eu ocupo o lugar do próprio Senhor. Foi isso que aconteceu no Éden. Foi isso que aconteceu no Egito. E foi isso que estava acontecendo em Coríntios. E pode ser isso que está acontecendo conosco. Autoconfiança. E a Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem. Sabe qual é o primeiro homem que a Bíblia está referindo? Você. Maldito será você, se você continuar confiando nas suas próprias capacidades. E sexto, eu notei, por último, a única maneira de conseguir viver nesse mundo e fazer com que Deus seja a minha única meta em tudo. Em tudo. Isso está relacionado ao propósito eterno de Deus. Pedro, você pode ler por gentileza? A única maneira de conseguir viver nesse mundo é fazer com que Deus seja a minha única meta em tudo. O versículo 31 fala sobre isso. Pode ler, Pedro, por favor. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Pronto. Eu posso trabalhar? Pode. Posso. Para a glória de Deus. Mas qual é a meta do meu trabalho? A glória de Deus. Eu posso ter amigos, não vou falar amigos porque amigos é uma palavra profunda. Eu posso ter colegas no mundo? Claro que posso. Mas a minha meta é a glória de Deus. Eu posso me relacionar com os meus familiares? Claro que posso. A Bíblia inclusive nos orienta. Mas a minha meta é a glória de Deus. E por que minha meta deve ser a glória de Deus? Porque a própria meta de Deus é a glória dele. Para a gente poder adentrar no nosso momento da ceia, diante de tudo isso que nós falamos, eu queria reforçar 5 pontos na sua mente, para que você possa entrar nesse ambiente da ceia extremamente lúcido,
que você não se engane, que você não ignore esses pontos que Paulo mencionou aos coríntios. Paulo estava dizendo para um povo que foi redimido, um povo que foi alcançado pelo sangue de Cristo, um povo que foi ensinado por ele, um povo que recebeu revelação, um povo que recebeu sabedoria, um povo que recebeu misericórdia de Deus. E Paulo estava preocupado com esse povo, porque algo estava passando no meio deles, que eles não estavam percebendo. Então, primeiro ponto, a nossa confiança nunca, jamais deverá se apartar do sacrifício de Cristo. Por isso que nós nunca vamos deixar de cantar, adorar, idolatrar a cruz do Calvário. Porque a cruz nos lembra que alguém pagou e continua pagando a conta. Amém? Amém. 2. O sacrifício de Cristo não foi por você, foi para a glória de Deus. Por isso que esse momento aqui não é para fazer um mimo no seu coração. Não é para agradar, massagear o seu ego. Não é para te fazer mais feliz. Esse momento aqui é para lembrar o nosso coração que nós temos que glorificar a Deus pelo que Ele fez. Portanto, esse momento deve ser recheado de muito temor. Muito temor, muito zelo, muito cuidado. Porque esse momento é o momento, como igreja, mais importante para nós. E nós não devemos esquecer disso nunca. Porque é nesse momento em que a gente vai fazer lembrança daquele que pagou a conta. Daquele que nós nunca deveríamos desconfiar. Você quer desconfiar de uma pessoa? Desconfie de você. Porque a Bíblia diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Você quer questionar alguém, meu irmão? Questiona você. Ah, mas será que foi isso que a Bíblia diz? É isso que Deus pensa. Quem está precisando mudar aqui é você. Não foi Deus que pecou? Não foi Deus que desviou? Foi você que mudou. Terceiro ponto. Você não pode sentar nessa mesa estando sentado na mesa de demônios. Você não pode chegar aqui e achar que pode sentar nessa mesa se você continuar associado com demônios. E achar que vai ficar e vai sair daqui impune. Quiçá Deus permita que você saia daqui impune. Quiçá a misericórdia de Deus envolva a sua vida. Tomara que seja assim. Mas o que a Bíblia está dizendo hoje, ela está nos advertindo. Cuidado, com Deus não se brinca. Você não pode sentar numa mesa de demônios e querer sentar nessa mesa. Você não pode continuar vivendo uma vida ambígua com Cristo. Deus, quando foi entregar o que Ele tinha, não pegou lá um bezerro que estava passando lá e entregou, não. Ele entregou o seu filho. E Ele foi o próprio autor intelectual disso. E Ele rasgou o seu filho por causa disso. Quarto ponto. Não se esqueçam, nunca, que fomos libertos, regenerados e somos sustentados por esse sacrifício. A cruz, ela não só foi vigente um dia, como ela será vigente até o último dia e por toda a eternidade. Portanto, quando a gente sentar nessa mesa, se você não tiver em mente o que foi o sacrifício de Cristo, o que significa isso, você pode ser que está bebendo a maior ignorância do mundo. E o que não provém de fé é pecado. Você pode estar pecando tomando a ceia. É estranho pensar isso. Mas se não provém de fé, é pecado. Amém? Amém. Quinto, a única forma de permanecer nesse sacrifício é sempre reconhecer a sua pobreza, a sua miséria e a sua verdadeira condição sem Cristo. O mundo nos enganou de uma tal maneira que os judeus foram enganados nisso, que se você tinha patrimônio, riqueza, você era alguma coisa. E veio Jesus, disse que nascer de mulher não houve ninguém comparado a João Batista, o cara mais pobre que teve na Bíblia. De alguma forma Deus quer nos ensinar alguma coisa. Ele não está falando de pobreza. Ele está falando de um coração. Porque para Deus o que importa não é o quanto você tem ou o quanto você não tem. Porque tem muito pobre que se gloria da sua pobreza. Ou seja, eu tenho orgulho da minha pobreza. Está pecando também. Eu tenho orgulho da minha humildade. Grande coisa. Você está pecando. Você não é humilde mais, você tem orgulho da sua humildade. Portanto, meus irmãos,
O sentimento que deve reinar no nosso coração é de extrema miséria ao sentar nessa mesa. É um sentimento de extrema insignificância mediante ao que foi feito na cruz do Calvário. Eu usei uma expressão lá na Colômbia. Eu achei que essa expressão não seria tão forte. Mas depois até o Estevam me chamou. Cara, você bateu muito forte essa expressão. Eu falei, cara, mas o Wilter já usou, o Paulo já usou. E eu pensei que podia usar também. Eu peguei. Embalo. E eu falei o seguinte, porque é como se Jesus pagasse $1 milhão por um saco de bosta. E o povo falou, nossa, pode falar bosta, não sei o que. Eu falei, mas já falei, agora como é que faz? Mas ninguém compra saco de bosta assim. Porque o sentimento que a gente tem que ter é um saco de lixo mesmo. É alguém que não merecia absolutamente nada disso. E por isso que tem tanto valor. Mas não você. Ele deve ser a meta da nossa forma de ser, de viver, de falar, de pensar. Ele deve ser tudo em todos. Tudo. Ele deve reinar em toda a nossa maneira de ver, nosso trabalho, nas nossas relações. Se você quer se envolver com uma pessoa para ser amigo dela, alguma coisa, pensa que a meta é a glória de Deus. Porque se você não está pensando assim, você está perdendo o seu tempo, você está enganando você vai começar a se associar com demônios. Gente, quantos de nós aqui já abrimos mão de estar com a igreja para fazer outras coisas mais importantes? Quantos de nós não fez isso? Nós deveríamos, de alguma maneira, estar perto do Paulo, perguntando, Paulo, que dia que é a ceia? Paulo, me fala a ceia. Por quê? Não, porque no dia da ceia eu tenho que trocar, no caso da Ieda, por exemplo, tem plantão. Não, eu tenho que trocar o plantão, porque nada pode ser mais importante que a ceia. Gena, a Josi e o Fabrício, que às vezes precisam viajar, porque a gente entende, vocês não têm família, né, de sangue aqui. Vocês têm que pensar, não, a gente vai trocar a viagem, porque é mais importante estar com os irmãos. Porque não é os irmãos que interessa. Apesar que é importante também. O que interessa é o que Cristo fez. É a gente estar sentado junto na mesa, celebrando juntos esse sacrifício por alguém que não valia nada. Um povo miserável. Eu até mandei essa semana um vídeo no nosso grupo do pastor mais famoso do Brasil hoje. 6 milhões de views teve aquele vídeo. 6 milhões. Ele hoje é financiado e patrocinado pelo Neymar. Deve ser por isso que dá tanto ibope. E ele falou o seguinte, que Jesus é o centro de Deus, mas de Jesus, você é o centro. Heresia. O centro de Jesus é Deus, e o centro de Deus é Cristo. E nós entramos de misericórdia. Nós entramos por graça, porque nenhum de nós aqui merecia absolutamente nada. É como dizer, o que eu fiz para merecer a salvação? Nada. O que você vai fazer? O que você vai seguir fazendo agora? Nada. O que você vai fazer para continuar merecendo? Crer naquele em quem Deus enviou. João capítulo 6, se eu não me equivoco, 44. A obra de Deus é essa, que creais naquele em quem Ele enviou. Essa é a nossa obra, crer. Agora, o problema é que crer é achar assim, mas eu sou crente. Mas crente o diabo também é, meu irmão. Não é isso que a Bíblia chama de crer. Crer é demonstrar de maneira prática que você realmente acredita naquilo que você está falando. Se você tiver que romper os seus laços familiares, você vai romper por conta dessa mensagem. Se você tiver que romper com o seu trabalho, você vai romper com o seu trabalho por causa dessa mensagem. Amigos, tudo. Isso é um sinal de crer. Claro que a gente não quer que isso aconteça. É se caso isso tiver que acontecer. Se você for colocado na berlinda entre escolher isso ou aquilo, você vai ter que tomar uma decisão. Você não vai poder chegar e viver uma vida ambígua nessa hora. Eu não sei, sabe? Eu acho que eu vou dar um jeitinho para agradar essa pessoa, porque Cristo sempre vai me perdoar. Essa maneira de pensar não funciona nas Escrituras. Amém, meus irmãos? Amém? E aí, no capítulo 10, quando Paulo está fazendo essa advertência para a igreja, ele vai partir para o Coríntios 11, que é o texto
que é o texto que vai nos instruir a respeito da ceia. E olha que curioso que Paulo, se você for ler os versículos anteriores, ele vai fazer advertência sobre a ceia, porque até na ceia os caras pisavam na bola. E ele começa no versículo 17 assim, 1 Coríntios 11. Nisto, porém, nisto no que, meus irmãos? No que Paulo está fazendo? Na ceia. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntai, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer ou beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-eis? Nisso não vos louvo. Então, meus irmãos, eu creio que nesse elemento, de alguma maneira, graças à misericórdia de Deus, eu creio que nós temos esperado uns aos outros. Eu creio que de alguma maneira nós temos nos sustentado uns aos outros nessa perspectiva. Mas eu quero advertir a nós, começando por mim, fiquemos atentos. Fiquemos atentos. Nós podemos correr os mesmos riscos que a igreja de Coríntios corria, sim. Por quê? Porque somos livres. Portanto, cada um de nós deve examinar a si mesmo e verificar no seu coração, antes da gente entrar nesse momento, se há algo ainda que você precisa desassociar. Se há algo ainda que você precisa, se há algo ainda na sua vida que você precisa começar a desconfiar. Se não tem nenhum elemento na sua vida que você não desconfiou ainda, fala, rapaz, o Tiago está falando, eu estou começando a pensar que tem uma coisinha, tem uma coisa minha que eu não estou muito seguro, não. Meus irmãos, não é a minha vida que corre risco, ou a sua vida que corre risco. A própria igreja corre risco. Por isso que no capítulo 8 e 9, Paulo faz a advertência para você tomar cuidado, porque a sua forma de viver pode prejudicar os mais fracos na fé. Mas ele também te fala no capítulo 10 para você tomar cuidado, porque a sua forma de viver pode prejudicar a sua vida também. Portanto, não sejamos idólatras na nossa forma de ser, na nossa forma de pensar. Por isso, antes da gente entrar na ceia, eu gostaria que a gente fizesse uma reflexão, cada um fizesse uma reflexão para si mesmo, sabe? E reflita se você, de alguma maneira, não tem se preocupado ainda mais com você do que com os benefícios das outras pessoas. Se a única coisa que te importa na igreja ainda é você, se você ainda não entendeu que esse lugar aqui não é para vir receber, esse lugar aqui é um lugar que quem já recebeu tudo, e porque já recebeu, a única coisa que ele tem aqui é para dar. Por isso que a Bíblia diz que é muito melhor dar do que receber, porque quem recebe primeiro de Cristo, a única coisa que ele tem é para dar. Por isso que nós possamos refletir agora, qual é o meu papel nessa comunidade? Qual é o serviço que eu fui chamado para fazer? Essa igreja funciona melhor comigo ou semigo? Essa igreja, de alguma maneira, eu contribuo com ela, ou eu estou atrapalhando um monte de gente? Sabe, meus irmãos? Graças a Deus entre nós, pelo menos até que eu saiba, né? Nós não temos problema de imoralidade sexual, coisas mais graves assim. Mas pode ser que na sua intimidade, no seu dia a dia, possa ter muita idolatria e muita murmuração que você ainda nem sabe. Às vezes quando o Paulo convida ou faz uma conclamação para a gente participar, de novo, nossa, murmuração, gente. Você está murmurando. Porque quando o seu chefe aumenta o trabalho, você não reclama, você reclama, mas você vai, não vai? Na igreja, às vezes você nem vai. Não vou não, prefiro não ir. Porque pode ser que a igreja ainda não seja
a primeira coisa mais importante na sua vida. Pode ser que seja a segunda ou terceira. Mas se fosse a primeira, todos nós saberíamos. Inclusive você. Por isso que Paulo diz, não se engane. Não confie em você. Não confie nem em quem está falando. Confie em Cristo. E confie nas palavras que foram proferidas por Ele. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Quem pôr a mão no arado e olhar para trás não é digno de mim. Quem amar pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Essas são as palavras de Cristo. Com Cristo, meus irmãos, ou é tudo, ou não serve. Ou não serve. Você não pode continuar sentando na mesa de demônio e querer sentar nessa mesa. Essa mesa, presta atenção nisso. Essa mesa é Quiríacos. O que significa isso? Essa mesa é do Senhor. Apesar de que o Fabrício e a Josi são os proprietários da mesa. Mas a mesa espiritual pertence ao Senhor. Por isso que nós podemos enfatizar isso com tanta veemência. Porque essa mesa não pertence a mim. Eu e o Paulo, às vezes que está mais aqui, o Fabrício, não são aqueles que vão dizer para você quem pode e quem não pode sentar. Quem vai dizer isso é a sua própria consciência. Segundo as Escrituras. Amém?